E houve um tempo, inclusive entre os pedagogos, que acreditava-se que o aprendizado de uma nova língua traria uma confusão mental nas crianças. Porém, os estudos, as pesquisas e as próprias observações que foram feitas têm dito exatamente o contrário. Uma criança, inclusive, que nasce, né, que tem aquela oportunidade, não são todas, que nascem no ambiente bilíngue, mas aquelas crianças que desde pequenas já são treinadas, já têm esse aprendizado de uma segunda língua, são crianças que desenvolvem um raciocínio mais forte, uma memória mais forte. Por quê? Porque elas estão ali também, o cérebro ele é trabalhado de tal maneira que nos cálculos mentais elas se sairão melhores, elas despontam nos cálculos mentais, despontam nas leituras e também são adultos que lá na frente são pessoas mais flexíveis, tanto emocionalmente como socialmente. Muito interessante, né? Porque na verdade as crianças quando aprendem muito pequenininhas, são bilíngues naturais, se chama, né? A criança não tem absolutamente nenhum sotaque da segunda língua. Fala, tem influência de um falante nativo, né? Então é diferente quando você aprende quando é adulto, né? Ou na terceira idade, que vai ser um pouquinho mais difícil, mas é um excelente exercício para nossa mente, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro precisa de ser malhado como se fosse o Alzheimer também, né? Sim. Várias doenças. Evita várias doenças degenerativas por causa da concentração e do esforço que é para nossa mente, né? Aprender uma segunda língua. Em 2012, foi feita uma pesquisa que revelou exatamente isso que você acabou de falar quanto ao Alzheimer. Ele pode retardar o aprendizado de uma segunda língua, pode retardar o Alzheimer em até 5 anos. Muito. E hoje a gente tem visto, às vezes, até pessoas novas com Alzheimer. Então, são algumas coisas. Vamos falar sobre, então, benefícios aí, você até comentou. Melhora a capacidade de memorização. O nosso backup desenvolve mais essa questão. Quando a pessoa aprende, né, a segunda língua, a concentração e o foco tem que ser tão grande, né? E o aprendizado de novos conteúdos o tempo todo, vocabulário, né, que a pessoa tem que aprender o tempo todo, isso faz com que melhore muito a nossa memória, né? A nossa atenção também, né? Atenção. Por causa do foco. Uma coisa vai ligando a outra. Sim. Claro. Até porque o que acontece? Vai estar ouvindo numa língua e vai ter que traduzir para outra língua. Então, foca ali. Isso para criança, ela fica menos agitada, Olívia? Trabalha muito a concentração, muito a concentração. Até porque o que vai acontecer? A criança ela precisa focar. Então, isso vai trazer aquele equilíbrio, o que ela necessita. Porque muitas vezes a criança e não só a criança, às vezes tem adultos também que a gente percebe, que eles possuem dificuldade, às vezes vai sentar para assistir uma palestra, não dão conta, não conseguem concentrar. Sentam, mas quando vê a cabeça, né, a mente já está em outro lugar e não ali. Então, trabalha também essa questão dessa concentração, porque precisa realmente focar. E são várias coisas trabalhadas ao mesmo tempo. As percepções. Tem a auditiva, tem a questão linguística, mas tem a visual também. Sim, claro. Isso faz toda a diferença. Isso é uma diferença, né? Quando a gente aprende qualquer outro conteúdo, você treina, né? Digamos, como se diz? A compreensão leitora, né? Mas quando você aprende uma língua nova, você precisa aprender a falar. Você tem que compreender o que a outra pessoa fala, reconhecer sons, reconhecer fonemas, palavras, contextualizar os conteúdos, né? Então, são muitas habilidades cognitivas que a gente tenta trabalhar, os professores tentamos trabalhar com os alunos ao mesmo tempo, né? A fala, a escuta, a escrita, a leitura. Isso vai acabar levando a um outro benefício que é a autoconfiança. Claro. Aumenta a autoconfiança. Sim, e parece que as pessoas que aprendem uma segunda língua gera nelas o que eu gosto de falar, de um espírito desbravador, Isso né? É verdade. Porque faz diferença. sente que consegue. É o empoderamento ali. Um outro que a gente falou também, quero que deixe aí na tela, diminui o risco de doenças degenerativas no cérebro, que a gente comentou. Aprimora aí a língua nativa e nos faz flexíveis a aprender outras línguas. A Lília até comentou na flexibilidade na vida mesmo, né? Na nossa vida mesmo, ser uma pessoa
que é aquilo que a gente precisa, né? Tudo que é rígido quebra, né? Então a flexibilidade precisa fazer parte do ser humano, esse adaptar às realidades. E isso acontece porque o cérebro ele já foi exercitado de tal modo que abre uma expansão no que a gente chama das multitarefas, né? Então a pessoa que aprende essa segunda língua, esse campo das multitarefas, ele é acionado e exercitado. Então, gente, vamos incentivando aí, né? Ali na outra. Às vezes, quando é bom quando a pessoa ela colocar, tá na televisão dela ali, tá escrito, mas ela deixar o áudio e prestar atenção no áudio para ela poder. Isso, o cérebro ele vai captando? Vai captando. Ele não ignora aquilo, ele vai. Não. Falam que é um excelente exercício ouvir na língua que você está aprendendo, deixar, né, você está fazendo outras coisas e ir ouvindo, né, na língua que você, por exemplo, espanhol, eu falo espanhol porque sou professora, claro. Também ouvir músicas e tentar cantar, né, as músicas ajuda muito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.